a gravação. Pronto. Então, boa noite para todos. Estamos aqui hoje pelo nosso segundo módulo do curso Arte Religiosa Medieval. E hoje iremos falar sobre uma característica da arte religiosa medieval, não somente, mas uma característica interessante que abrange, sobretudo, os aspectos estruturais, as estruturas presentes na Idade Média, e iremos abordar o famoso, o conhecido estilo românico. Eu coloquei como título da aula de hoje, Arte Românica Italiana. Ou seja, a arte românica, ela não é somente italiana, ela abrange grande parte da Europa continental e também insular, e ela não se reduz somente a estruturas como igrejas, mas nesse módulo a gente tem um olhar específico às igrejas românicas, especialmente aquele que se encontra na Itália, porque não teria tempo de analisar também de outras regiões da Europa, porque teria uma infinidade como eu posso definir, de igrejas, no caso, que não daria absolutamente tempo para vistoriar tudo. E como é que eu tentei organizar hoje o módulo de hoje? Eu dividi o módulo em 4 partes. Na primeira parte, eu vou um pouco falar sobre a época, o contexto, as características, um pouco assim para a gente ver um pouco mais detalhadamente como seria esse românico. Na segunda parte, eu vou mostrar para vocês uma série de estruturas presentes na Itália, começando da Itália do Norte até chegar na Sicília, que é a ilha mais ao sul da Península Italiana. E na terceira parte, sendo que a arte, alguém trabalhou ou na construção, ou como eu posso dizer, na estruturação de algumas obras, eu falarei um pouco sobre os artistas que trabalharam nesse aspecto. E, na quarta parte, eu vou um pouco analisar uma igreja românica para ver como a gente pode trabalhar também nesse aspecto. E essa parte também, ela é fruto da minha, do meu TCC, que eu desenvolvi durante a minha graduação, e bem aprimorada, assim, é interessante para ver um pouco como seria nós específico também, tudo aquilo que a gente tinha falado também na aula antecedente, vai ser interessante ver de uma igreja mesmo bem de perto. Românico. O românico é interessante, porque como a gente tinha falado na aula passada, no assunto de falar da Idade Média, também românico é um termo que é uma designação tardia. Ninguém naquela época dizia, eu estou vivendo no românico, sou um cara do românico. Ninguém pensava nesse ponto, porque não tinha naquele, como eu posso dizer, naquele momento que você vive uma coisa, não é dito que aquela coisa já tinha um nome para definir. Ele foi definido bem na frente. Essa dominação, ela se deu na metade do século XIX, e foi um francês, um tal de Charles Alexis Adrien de Gerville, que ele é considerado um dos primeiros historiadores da arquitetura da França. Ele tinha enviado uma carta a um colega dele, um geólogo, filólogo, arqueólogo, historiador francês. Sucessivamente, esse geólogo passou
a informação a outras pessoas, que foi aquela que começou a divulgar o termo como um termo próprio para definir um período. Ele escreveu até um texto que, na tradução, ele seria dito, chamado como ensaio sobre a arquitetura da Idade Média, particularmente na Normandia. Esse autor, ele morava no norte da França e publicou esse texto em 1824. E por que esse texto, esse nome românico? É porque os autores queriam dar a essas construções que eles estavam encontrando um nome para diferenciá-las das estruturas góticas, que também foram chamadas há pouco tempo, que não era a mesma coisa, era coisa um pouco assim, diferente. E também se percebeu que ele era uma estrutura antecedente ao gótico. Esta estrutura, construções foram nomeadas de estilo românico para aproximá-la às estruturas e às formas da antiga Roma, uma vez que queria requalificar um aspecto arquitetônico que por longo tempo foi ignorado ou não considerado, ou muitas vezes destruído ou totalmente readaptado com outras formas ou estilo, tipo a Catedral de Santiago de Compostela. Quer dizer, o românico, obviamente, cuja construção já começou no século X, ao final, 11, 12. Obviamente, ao longo do tempo, ele foi readaptado, reestruturado, até porque as primeiras construções, às vezes, eram construções pequenas, nascidas em vilarejos, e sucessivamente o desenvolvimento desses lugares precisava de uma nova igreja, e acontecia uma reestruturação, e, obviamente, a reestruturação se dava na forma arquitetônica presente no momento, ou seja, em muitas igrejas românicas que a gente vai ver mais para frente, elas são góticas hoje, ou mais a parte, a estrutura principal, ela é românica, são adaptadas, subiram mudança, mas isso é interessante porque até aquela época, como o autor estava falando, não se tinha essa perspectiva de pensar também que antes do gótico tinha uma estrutura que foi a base desse tipo de arquitetura. Uma coisa que eu esqueci de falar a semana passada, que eu falei muito de igreja, da igreja da passagem do Império Romano e discorrendo, é a definição que a gente às vezes fala de basílica, de catedral, de igreja, e às vezes a gente mistura um pouco, não sabe de onde vem esse termo. É interessante porque todos os termos, você sabe, ele se refere a algo e tem um sentido bem claro. E como a gente sabe, basílica, ela, no caso, é um termo que vem do grego, que significa um grande edifício público. Inicialmente, os cristãos começaram a usar esses locais como lugares de encontro, e as primeiras igrejas construídas por eles herdaram esse nome. A palavra igreja também surgiu no século XIII. Também tem uma origem semelhante, vindo do grego ecclesia, passando pelo latim ecclesia, e originalmente significava assembleia, reunião pública, e mais tarde passou a representar um local onde os cristãos se reuniam para adorar. Catedral é uma, entre as duas palavras, é a mais recente das três. Ela é usada para se referir à igreja principal de uma diocese, onde o bispo tem a sua sede. As catedrais são consideradas igrejas importantes devido à sua associação com o bispo. Já a basílica é uma igreja católica que desfruta de certo privilégio de acordo com o direito canônico, como ter um altar reservado ao Papa, ao cardeal ou ao patriarca, e não está sujeita à jurisdição local, o que lhe confere status internacional. Embora todos sejam igreja, o que a diferencia é a hierarquia eclesiástica. Isso é interessante porque cada lugar ele tem uma própria identidade. Não é que adquire um nome somente porque pela estrutura. Isso tem mais a ver com
o assunto da hierarquia eclesiástica. Pronto, esclarecido esse fato que era para falar a semana passada, vamos dar continuidade. O estilo arquitetônico romano tem características principais com o qual ele pode ser, como posso dizer, individualizado na hora. Ele tem como característica o arco de meio ponto, que a gente vai ver mais para frente o que é, uma massividade das estruturas, ou seja, a estrutura do românico é muito, uma estrutura, como posso dizer, forte, as paredes são muito grandes. Normalmente, no início, a igreja românica ela não era muito alta, era mais igreja larga, com poucas janelas, uma estrutura bem, como podemos definir-la, maciça, não é uma coisa, como eu posso dizer, linda para se ver, não tinha muitas particularidades de fora, diferentemente do interior, que ele já era uma coisa um pouco mais, com obras um pouco mais rebuscada. Como eu tinha dito, tem poucas aberturas de janelas, e elas têm, quando se vê na parte exterior, símbolo religioso e tema cristão, ou seja, uma característica dela é que os poucos sinais que se encontram de fora da estrutura, ele remete sempre a temas religiosos cristãos. E, falando dos arcos, que eu mostro aqui três tipos de arcos que são característicos mesmo dos romanos. Tem o arco de meio ponto, que seria o primeiro aqui que você vai vendo, que é praticamente formaria uma metade de um círculo. Tem o dito arco cego, que são praticamente um sistema de arcos, sempre arco de meio ponto, mas que não são arcos no qual você transita na parte de baixo. São arcos ornamentais. Depois a gente vê nas várias igrejas que vamos passando na exposição, quantos desses aparecem nessas igrejas. Também tem o arco quebrado, que praticamente se diferencia para não ser um semicírculo, mas tem uma ponta, uma cúspide quase, que interrompe praticamente a fase do arco. Outro elemento arquitetônico do românico são as colunas. Aqui eu mostrei algumas, que normalmente são bastante robustas também e maciças. E, especialmente nos interiores das igrejas, nos claustros, elas têm capiteis esculpidos com motivo religioso. Esse é um aspecto muito interessante do românico. Além de ter colunas, que colunas, eles são uma característica bem interessante para ser analisada. Eles são peças que vêm de uma pedra única, são, como eu posso dizer, tratadas, polidas, e normalmente o material é o mármore, o granito, e são peças que às vezes não são fáceis de encontrar. Tem igreja que não tem muitas, porque no lugar onde ela se encontra não tem acesso muito a esse material. Ou tem também o pilar, que o pilar é uma construção, não é uma construção que vem de uma peça única, é uma construção que pode ser feita com tijolos ou outros materiais que um tempo, ou juntando pedras uma acima da outra para criar um suporte para essas igrejas. E os capitéis também, eles são peças esculpidas em estrutura maciças e colocadas nas pontas, especialmente na parte superior das colunas. Outro elemento interessante do românico são as abóbadas. Eu coloquei duas aqui para as mais conhecidas, que é a abóbada de berço, que seria a primeira, que praticamente é sempre um semicírculo parecido com o arco, mas ela é uma coisa que tem uma profundidade. Tem igreja que acho que depois a gente consegue ver que a parte superior do teto dela, ela é feita com uma abóbada de berço. Outra abóbada é a abóbada de aresta. A abóbada de aresta, eu não sou muito bom em matemática, mas por aquilo que eu lembro, a aresta é o ponto onde as várias figuras geométricas têm um encontro. Aí, se vocês conseguem ver na pequena imagem que eu coloquei,
são 4 pontos que se encontram e formam praticamente uma abóbora. Tem várias formas de abóbora, não tem só essas duas aqui, mas eu coloquei as duas principais, que são as duas mais simples que a gente pode encontrar nas igrejas, especialmente aquelas igrejas mais antigas que ainda permaneceram na estrutura, não digo original, mas que se aproxima bastante à estrutura original. E outro elemento interessante que se encontra, no caso, perto das igrejas, são as torres ou as torres campanárias, dito campanários. Ele pode ser de forma quadrada ou cilíndrica. Por exemplo, aqui vemos a famosa torre de Pisa, que é inclinada, que ninguém sabe se ela é inclinada porque nasceu inclinada, porque está se inclinando. O fato está que ela está nessa posição, nesse momento. E também os campanários para sinos, que ele pode ser também redondos, de forma cilíndrica, cilíndrica, quadradas. Tem várias possibilidades também nesse caso. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês verem o que é uma outra identificação do românico. Um elemento, esse aqui é o elemento, acho, são dois elementos fundamentais. Eu acho que o principal que o românico carrega são os portais decorados com esculturas que se encontram nas fachadas. Igreja mais ou igreja menos são elementos que impactam muito quando a gente se depara com uma igreja românica. Veremos mais para frente, muitos casos, a igreja mesmo, ela é quase uma parede lisa, mas ao redor da entrada dos portais, elas são trabalhadas, esculpidas, pintadas, tem uma série de elementos, porque é o ponto no qual o fiel, quando ele entrava na igreja, ele encontrava tudo que era para entender que estava sendo dito para ele, no sentido que ele poderia encontrar dentro da igreja, como ele poderia encontrar fora da igreja. A gente veremos depois, ao final, quando analisaremos uma estrutura, quanto às figuras, às representações visuais que estão presentes, ele tem um sentido mesmo de sinalizar algo ao fiel que passava naquele ponto. Um outro elemento também são as rosáceas. A rosácea também ela se encontra no gótico, de forma ainda mais, como eu posso definir-la, evoluída. No românico, às vezes, mesmo hoje, a gente encontra igreja românica com uma rosácea muito grande, mas na maioria dos casos, essas rosáceas não são originais no momento que a igreja foi construída. São modificações que foram feitas no segundo tempo para adaptar um pouco a igreja a um novo estilo arquitetônico que era gótico, mas também por uma questão prática de iluminação. A igreja, assim, janelas, ela tinha pouca luz. A rosácea, no caso, poderia ser rosáceas somente construída em pedra, esculpidas, ou tem rosácea também que são com vitrais, às vezes vitrais de uma monocor, uma cor só, ou vitrais coloridos que, provavelmente, na maioria dos casos, são vitrais que foram colocados sucessivamente como eu disse antes, com o gótico aparecendo. Outro elemento interessante das igrejas, do mosteiro, das abadias de estilo românico, são os claustros. Os claustros, eles são lugares, porque a gente pensa especialmente no mosteiro, nas abadias, que viviam pessoas, tinha que ter um espaço, além do espaço litúrgico, um espaço um pouco assim, de vivência, um espaço para se encontrar. Até os claustros, né, eram lugares para meditação, e tem claustros que são fantásticos, ou seja, são elaborados, tem jardins dentro, tem poços de água,
tem uma série de elementos que fazem com que esse ambiente seja lindo também. Quando a gente tem a oportunidade de visitar um lugar, a gente fica bem interessado com isso. E nesses claustros também tem várias decorações, muitos desses tem decorações com escultura em relevo, tem também, como a gente viu no início, escultura na parte superior das colunas. É uma parte que não é somente uma questão de vivência assim, mas tem essas representações visuais também para continuar mostrando algo inerente ao cristianismo presente naquele momento. A influência e o legado que o românico deixou. Óbvio, ele foi inspiração para os estilos posteriores. Primeiro, o gótico, que o gótico também é bom pensar que não foi terminou o românico, começou o gótico. Não. Teve uma passagem pela qual, como a gente viu na aula antecedente, falando de Roma e do início do cristianismo, essa estruturação, teve aquela, como eu posso definirla, tinha gótico, tinha românico, em certos lugares os românicos permaneceu por muito mais tempo, tipo a Itália, era um lugar que até que o gótico chegou, mas não foi, a Itália não recebeu o gótico tanto quanto o gótico desenvolveu rapidamente na França. A França, ela teve a presença do românico, falando de tempo mais breve, e o gótico apareceu, quanto na Itália, o românico, a Itália se inspirou também do gótico, do românico francês, mas ele permaneceu bastante, especialmente na área norte da Itália. O gótico entrou, mas tinha toda uma série de circunstâncias, de formas, de pessoas, de uma questão também cultural, que permaneceu por mais tempo as igrejas românicas. O que eles foi também a influência, a propagação do cristianismo na Europa medieval, ou seja, as igrejas românicas foram praticamente o que abriram a grande desenvolvimento do cristianismo depois da época das grandes invasões, que chama de bárbaras, assim, e na hora que começou um pouco o desenvolvimento, que a economia, naquela época, depois do ano 1000, começou a voltar a funcionar, consequentemente também o cristianismo, sim, eh, eh, desenvolveu de uma forma bem interessante e se utilizou também das igrejas para poder criar centros. E nos vilarejos sempre começavam a construir uma pequena igreja, era um ponto de referência para os fiéis, para o povo, assim. Isso é interessante. Outra coisa que o românico, ele, como eu posso dizer, deixou, é que no românico do românico se preservou muito as obras de arte e arquitetura religiosa, sobretudo escultura, porque são materiais que feito feito de materiais que duram no tempo, a chuva, as mudanças climáticas afetam de uma forma totalmente diferente daquilo que poderia ser algo construído em madeira, algo assim de um material que com o tempo se acaba. Isso é uma coisa interessante que veremos mais para frente. Vou mostrar agora algum exemplo desses catedrais que são famosos, como o românico. Eu coloquei aqui o Santiago de Compostela, que é um românico já transformado em, como eu posso dizer, em outros estilos, porque passou por um aumento. A gente vai ver a primeira catedral de Compostela como era, como é agora, ninguém sabe quase reconhecer que é o mesmo lugar. Tem a Basílica de São Pedro no Vaticano, também uma estrutura famosa que quase
quase todo, acho que todo mundo conhece. La Badia di Cluny na França, outra estrutura enorme que foi construída em vários, ao longo do tempo, começou com uma igreja românica pequena, depois adquiriu uma forma muito grande. E uma outra igreja da França, sempre de São Pedro de Moissac, para mostrar que a França, fundamentalmente, foi um dos lugares onde a românica começou a se desenvolver mais cedo. Pronto, agora, como eu falei, eu vou voltar aqui para poder mudar de arquivo para apresentar. Me deixa um minutinho que eu vou sair e vou voltar de novo com o segundo ponto. Vou entrar agora e vou no segundo. Aqui, vamos ver se está certo. Pronto, acredito que vai aparecer para vocês agora uma série de igrejas, no qual tudo aquilo que eu falei na parte mais teórica, de arcos, de colunas, de estrutura, vocês vão ver agora, vou mostrar para vocês de forma bastante rápida, porque são muitas imagens, como no caso da Itália, o românico se mostra ainda hoje. São todas imagens aqui de igrejas ainda funcionantes, que estão abertas para visitas na Itália. Eu vou começar essa viagem no românico italiano, começando da área norte da Itália, no caso aqui estamos na Lombardia, até chegar, como eu disse antes, na Sicília. Aqui eu mostro, por exemplo, uma igreja do século XII, a gente vê o interior dela, como a famosa da das feitas ad arestas, no caso. Aqui não tem colunas, mas tem pilares, provavelmente isso se deve à dificuldade de encontrar material para poder fazer esse tipo de estrutura. Pode ser também que não sempre que estava querendo edificar uma estrutura dessa tinha suficientes recursos para poder se permitir materiais tipo coluna de mármore, que tem tudo um custo diferente que uma coluna feita que um pilar. Uma coluna de mármore, primeiro tem que encontrar a matéria-prima, tem que ter uma organização de pessoa que trabalha essas pedras. Não é como montar pedaços de pedras que se encontra com mais facilidade. Aí isso a gente vai ver que, dependendo das igrejas que a gente passa, esse aspecto também vai aparecendo. E na área, mudando de região, por exemplo, aqui estamos na área Vêneta, sempre no norte da Itália, no caso no nordeste, uma igreja do século XI, acho que ela foi construída em 1050 e pouco. É interessante porque, como vocês podem ver, ela é bem simples de fora, não tem grande enfeite. Essa igreja ela é feita em grande parte de tijolos. Tijolo com coluna que suporta os arcos, mas a estrutura dela, fundamentalmente, é uma estrutura de tijolo. Essa aqui é uma igreja que não passou por muita reforma. Você percebe que não tem uma rosácea lá na frente, tem uma porta de ingresso. Essa aqui praticamente quase ela permaneceu na forma original. Vamos ver se tem aqui uma parte interna, por exemplo, também as pinturas são bem parecidas com as pinturas que a gente tinha visto das igrejas bizantinas, porque naquela época também se mantinha esse tipo de pinturas ainda dentro das igrejas. E uma outra igreja famosa é a igreja de San Marco, em Veneza. Essa aqui também ela foi construída quase em 200 anos, ou seja, a parte principal ela vem aqui, bom, coloquei o 1063 no comando do Doge Domenico Contarini, e ao longo do tempo ela foi praticamente ampliada, reestruturada. Como vocês podem ver, ela tem várias cúpulas. É interessante porque parece quase cúpulas que parecem mais cúpulas de uma igreja no Oriente que não no Ocidente. Mas tem que ter em consideração que Veneza ela era uma cidade que na época
a mais que tinha contato com as áreas oriental, causa os comércios, pelo qual Veneza era a dominadora do comércio naval mediterrâneo. E isso também trouxe em Veneza autores, como eu posso dizer, artistas que tinham conhecido essa área e que colocaram também em prática depois da forma arquitetônica com certo aspecto relacionado a áreas mais orientais da Europa. A torre campanária aqui também ela é quadrada em pedra, no caso em tijolo, é outra característica que se diferencia da igreja como material de construção. Dentro, a igreja de San Marco ela é riquíssima, ela tem salas que são ainda hoje preservadas, porque Veneza, naquela hora, ela era uma potência, era uma república sextante, ela tinha um poder econômico enorme, era era um lugar, Veneza, que, entre os vários lugares do qual o cristianismo estava tomando, era aquele lugar também que o cristianismo, podemos dizer assim, tinha menos poder, ou seja, a parte administrativa veneziana, ela tinha uma organização que a igreja ela andava de mão dada, mas o poder civil, ele era o cívico, como se diz, ele era um poder muito forte. E essa estrutura que foram construídas na cidade, eles são aqui você vê outra parte sempre de uma cúpula da igreja. Esse o doge que era, vamos definir hoje seria o presidente, o que governava, o governador da cidade, ele tinha orgulho disso, se orgulhava e não como eu posso dizer, não economizava recursos para mostrar a imponência da cidade, a grandeza de Veneza. Hoje em dia, se alguém já foi, ou se um dia tem oportunidade de viajar naquele lugar, vai percebendo quanto 1000 anos atrás existia um lugar tão particular como Veneza, a construção dela se encontra dentro do mar, uma série de coisas que só podem ser executadas se tem recursos, se tem possibilidade econômica, não tinha como de outra forma conseguir uma coisa como a cidade de Veneza, a única, eu acho, no mundo, não tem outro lugar tão particolare, tão interessante do ponto de vista também artístico como é Veneza. Perto dela tem outra estrutura, mas como vocês podem ver, são estruturas que são mais assim simples, bem ainda conservadas, passaram por poucas transformações. Vocês podem ver aqui que é o que eu falei, aquela série de arcos cego, os arcos são praticamente colocados somente com questão estética, porque não dão acesso a lugar nenhum. Mas, na hora que a gente observa, se percebe que é uma característica mesmo da igreja. A igreja, assim, o arco, ela seria uma coisa assim, faltaria um muro liso, assim, nada que daria um pouco de um aspecto assim, arquitetônico diferenciado. Outra igreja muito antiga, aqui tem uma coisa particular que a gente vai vendo, essa aqui ainda, ela tem uma estrutura de uma basílica, ou seja, a cobertura ela é feita de madeira, não é uma cobertura ainda feita de alvenaria, ela é antiga estrutura com a cobertura de madeira, tem a parte estrutural tem arcos e tem pilares. Mas uma coisa interessante é o mosaico que se encontra quando se entra nessas igrejas. Ele é trabalhado de uma forma particular, tipo, no caso não é um labirinto, mas tem igreja também que tem desenhado, estruturado no ingresso, como se fosse labirinto, ou seja, outro aspecto interessante das igrejas românicas. A torre campanária, ela é do mesmo material da igreja, quadrada, com
aqueles sempre colunas, aqueles arcos praticamente só por uma questão estética, porque não são arcos assim estruturantes da igreja. E eu vou andando, mostrando a diversidade dessas estruturas. Aqui somos já na parte um pouco mais central da Itália, em Modena. Essa igreja, qual que tem de interessante? É que, tendo ela na fachada com a rosácea grande, que não é original, como eu disse antes, a rosácea que foi colocada no segundo tempo, mas a entrada principal, o que é utilizada hoje na igreja, é lateral, ou seja, eh, fizeram a entrada principal, tem 3 ingressos, mas a pessoa entra mais da entrada lateral. Ela dá acesso à igreja tanto quanto a entrada da fachada. Aqui dá para ver aqui como é dentro. E praticamente no início, na parte de baixo da foto, tem as entradas laterais. É interessante essa igreja. Aqui dá para ver, como eu falei, as estruturas da igreja com essas colunas de pedra, de uma pedra trabalhada, polida, que aqui já se percebe quanto a igreja tinha, né, naquela época, provavelmente uma possibilidade econômica para poder estruturar uma coisa assim, mais rebuscada do ponto de vista estrutural. Como você pode ver lá, a rosácea, no meio, na parte final da igreja, ela abre um espaço luminoso muito grande. Imaginamos que aqui praticamente não tem quase janelas. Se não tivesse aquele espaço lá para iluminar a igreja, seria uma escuridão completa. Sempre andando, aqui a gente vai percebendo um fato que eu falei. Aqui estamos em Pisa, nessa hora, onde, além da famosa torre que a gente viu na imagem precedente, a gente vê a, a catedral. Ela é outra estrutura grande, tem a catedral e tem também o batistério. Eles foram construídos praticamente quase em contemporânea. Esse três, a torre campanária é um pouco mais para frente. Ela foi iniciada em 1173, mas terminou depois de 200 anos. Tem que imaginar que a maioria dos casos que começava a construir uma igreja não via a igreja construída, ou seja, o tempo era tão longo na construção que trabalhava nas igrejas, até que encomendava as igrejas, às vezes, não dava tempo para vê-la realizada no seu completo. Ou poderia ter sido assim a estrutura base, mas não podemos pensar que quando a igreja foi iniciada a construção dela, que começou, que projetou, viu a igreja completa. Isso não tinha, porque naquela época, imagina, construir uma coisa dessa com a tecnologia de um tempo, não tinha equipamento que funcionava como é hoje, com eletricidade, equipamento pneumático, equipamento assim, que hoje permite trabalhar determinados materiais de uma forma muito mais rápida. Mas o que é que eu estou querendo também mostrar aqui? Aqui você percebe uma coisa bem clara. A cor da igreja, ela é praticamente quase branca. Ela é um aspecto mesmo do lugar onde a igreja se encontra. Por quê? Nessa área da Toscana tem uma parte, uma pequena região, onde se encontra o famoso mármore de Carrara. Carrara é muito perto de Pisa, e ainda hoje o mármore de Carrara é conhecido, sobretudo porque é muito caro. É muito caro porque lá é somente naquele lugar que se encontra, e, e não pode ser explorado muito, porque não tem muito espaço para explorar. Também não pode ser destruída uma área, tem que ter preservar um pouco uma área, que senão acaba com ela. Mas também tem um fato interessante, esse aqui, que tem que ter em consideração. Parte do, vamos dizer assim, como se chama, assim, da mina, onde a pedra é cavada, ela é somente em função de utilizar o material para restaurar, estruturar as igrejas existentes. Ou seja, decidiram de manter
esse espaço somente para poder utilizar a pedra caso necessite em determinada área, porque se essa pedra vai acabando e daqui a 100 anos precisasse de material, não tem outro lugar do mundo que essa pedra pode ser encontrada. Essa é uma coisa muito, muito interessante. Sempre perto dela, vamos ver a fachada da igreja. Aqui vamos ver quantas colunas e quantos arcos cegos, praticamente, não são cegos, mas é só por uma questão estética que foram colocados. Na fachada tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcos cegos, e os quais dão a abertura somente a 3 portas. Aqui é outro fato que mostra quanto esse tipo de ornamentação ela é interessante. Dentro também, aqui vemos que também naquela área, naquela época, as condições financeiras, econômicas eram muito boas. Aqui era um lugar, a Toscana, desde século, ano 1000, um pouco antes, tinha condições boas econômicas. A Toscana não dependia de Roma, não era parte do Estado Pontifício, o Estado o Papa tinha o poder. Aliás, ao contrário, era uma briga perene entre o Papa e a área florentina, sempre foi, sempre teve, até com Dante sucessivamente, se vai percebendo que tá com um pouco de conhecimento desse aspecto da leitura de Dante, sabe quanto Dante era, sem, mesmo sendo um cristão, era em briga com a igreja. Aqui vemos quanto a igreja é elaborada, não tem só uma cor de pedra, tem várias cores. Essa igreja de Pisa é muito, muito interessante. Sempre perto dela tem outras igrejas na área toscana, vou mostrar aqui, muito parecida, sempre feita com o mesmo material, pedra branca, que vem daquela área geográfica de Carrara ou bem perto dela. Aqui já tem uma mistura de pedra, assim, como podemos ver, sempre na mesma área, mas para ver como muda também o aspecto arquitetônico, mudando de região. Aqui estamos já no centro da Itália, já a gente vê uma grande diferença de estruturas, principalmente, como eu disse, devido ao material, mas também temos em consideração que trabalhava nessas igrejas tinha uma própria forma de trabalhar, um próprio aspecto cultural, uma própria visão de como construir um espaço. A geometria, fundamentalmente, ela é muito parecida, porque são parecidas, olha, a fachada se semelha, mas como eles são depois elaboradas, muda totalmente, dependendo, como eu disse, do material de exposição, sobretudo. Aqui também dá para ver como é a parte interior, ainda com aquela forma de basílica, com a cobertura feita de madeira, com pedaços de madeira, não é ainda uma estrutura em alvenaria. Tem colunas aqui bem interessantes. Aí andando pelas igrejas, sempre na área da Toscana, nesse caso em Florença, o famoso batistério feito de forma hexagonal também, outra parte do românico que não é propriamente uma igreja, mas faz parte de uma estrutura relacionada a algo religioso, consequentemente com obra de arte que se vinculadas ao aspecto da religião. Esse aqui é o batistério, você percebe quanto ele é bem elaborado aqui, com certeza os autores que trabalhavam nessas estruturas têm uma capacidade, uma excelência do trabalho que dificilmente se encontrava em todos os lugares. Interessante também que, eu nem falei sobre isso, mas um dos aspectos mais importantes a ter considerados que na maioria dessas igrejas não se sabe quem foi o autor material ou os autores materiais das obras, porque naquela época não se dava, não tinha, não sei se se dava, não se tinha o hábito de dizer quem foi o autor dessas estruturas, que trabalhou, que pintou, que esculpiu, que trabalhou as pedras. Se sabe que esse tipo de pessoa ela trabalhava pelos poderosos do tempo, trabalhava pela igreja, mas era uma figura, não era considerado um artista como podemos
entender hoje um artista. A gente não pode pensar na época em um artista que tem um nome famoso, que ele é chamado para fazer. Isso vai acontecer, mas mais para frente. Nessa época, raramente a gente sabe quem era que executou esse trabalho. Mas a gente percebe que eram as pessoas que tinham a capacidade e conhecimento técnico de materiais, sobretudo, de preparação. Imagine só preparar as tintas para pintar essas estruturas, que não tem como é hoje, que tem, como eu disse, produto químico, não é tudo material natural, ou seja, tinha uma personalidade muito, muito elevada na época, e não tem nome, isso é a coisa que é mais interessante. Aí, continuando, a gente vai avançando, a gente muda de região, aqui estamos sempre na Itália Central, mas na área mais perto ao Mar Adriático, que seria a parte que olha para a Grécia, porque está com a Itália um pouco assim na cabeça. Dá para ver aqui também a estrutura mais em pedra, mais simples. Aqui parece quase uma cor só. Tem uma rosácea bem pequena, um portal grande, uma igreja bem simples. Ou seja, tem várias estrutura. Outra coisa interessante, tem igrejas que são construídas ao nível do solo, e tem igrejas não, que são colocadas em uma altura um pouco maior, ou seja, tem uma base quase estrutural que pode ser devido a eh, uma questão técnica, a questão também que pode ser devido a problema com a chuva, tem várias possibilidades. Dificilmente a gente dá para entender na hora por que ela foi construída daquela forma, sem uma base com degraus na frente, sem degraus. Aí é uma questão que cada uma tem a própria identidade. Aqui a gente começa já um pouco a mudar, nesse caso, para os aspectos. Aqui já vemos torres diferentes, estrutura assim um pouco quase não parece nem uma igreja, no caso. É uma mudança cultural. Aqui a gente se aproxima a áreas que, ao longo do tempo, tiveram influência também bizantinas mais presentes. Assim, já a gente vai ver coisa um pouco de uma forma não como a gente viu no norte da Itália. Esse aqui é característica, a gente vê que se começa a ver uma estrutura mais quase de um prédio, não parece nem uma estrutura de uma igreja. Tem essa meia ábside ao, ao redor da igreja, pouquíssimas janelas, no caso, como eu disse, janela é uma coisa que vai aparecer mais para frente, que a gente verá mais na próxima aula, quando a gente vai abordar o gótico, que é uma característica dele, as janelas mais aparecentes. Aqui outra, por exemplo, como podemos ver, bem parecida. Ou seja, aqui estamos mais ou menos no mesmo lugar, numa região que é dito de Abruzzo, onde se chama entre Abruzzo e Marche, no centro da Itália, e vemos como as igrejas quase todas estão da mesma forma. Aqui não dá nem para ver se tem um portal, não é nem mostrado aqui, tem um ingresso bem pequeno. Obviamente, essas igrejas aqui que a gente está vendo nesse momento, seja essa, seja antes, eles não são no centro da cidade. São igrejas que se encontram um pouco na periferia ou no interior da cidade. Ou seja, lugares que provavelmente naquela época serviam, seja por lugar de culto, mas devemos também pensar que, em certo caso, as igrejas, essa estrutura tão maciça assim, ele servia como um lugar de proteção, para se proteger, eventualmente, de ataque de alguém que queria, assim, posar, porque naquela época não tinha uma tranquilidade, uma estabilidade também política, tinha sempre briga, às vezes, entre vizinhos, não era uma questão só de briga que vinha bem de longe. Esses lugares se tornaram também lugares de proteção, onde as pessoas, na caso de dificuldade, ficavam dentro. A torre mesmo, muitas vezes, era o lugar mais protegido, porque não tinha janelas embaixo, não tinha como acessá-la com facilidade. Vemos aqui, como sempre nesse tipo de lugar, mais ou menos a forma desse românico. E aqui viajando sempre
no centro da Itália, vemos várias formas. Eu vou bem andando agora, mostrando várias possibilidades. Você vê como percebe uma mudança. A mudança sempre é uma questão de, principalmente, de material. A estrutura é aquela estrutura. Parece que são três peças, tem como uma parte central e duas partes laterais. Tem aquele arco cego esteticamente colocados, uma rosácea, mas coisa bem simples, em lugares agora bem que não são centro da cidade, e as igrejas, justamente, não sendo em áreas onde também a possibilidade econômica é tão grande, as igrejas eram mais simples. Dá para ver aqui também o interior, como ele é ainda bem conservado na estrutura da época. Temos que pensar também que na Itália, a Itália é um lugar onde acontece bastante de frequente terremotos. Terremotos, tem áreas, a gente pensa a igreja de São Francisco, que é perto desse lugar, ela causa um terremoto, não me lembro quando, ela caiu pela metade, teve que fazer um trabalho enorme para construí-la, mas já tinha caído um tempo passado, ou seja, muitas vezes as igrejas, eles têm, eh, foram prejudicadas por esses eventos naturais, eles são construídos para suportar grandes terremotos, mas sabemos que não tem o material, ainda hoje caem estruturas construídas com tecnologias, imagina um tempo como poderia ter sido um caso como um terremoto naquela época. E aí andando, eu vou um pouco mais rápido, assim, vou mostrar outras igrejas, assim, vamos ver essa aqui, uma característica de uma igreja de Roma, ela parece mais assim, com aquela basílica ainda dos tempos dos romanos, construída mesmo com aquela ideia de manter uma visão do românico. Aqui vem à tona o assunto românico, porque parece mesmo uma estrutura relacionada ao tempo ainda dos romanos, não é? Quase não parece nem uma igreja, tem uma cobertura com esculturas, com pedra trabalhada. É interessante em cada lugar como ele se apresenta, devido também à cultura do lugar do tempo. Temos na mesma igreja como ela é, essa aqui é muito bem conservada, óbvio, ela passou por reforma, foi restaurada não é muito tempo, mas para dizer, já ela era uma igreja de um porte, de uma como eu posso dizer, inserida em um contexto social bem com condições econômicas para poder sustentar e construir uma igreja desse aspecto. Outra coisa interessante hoje em dia que a gente encontra nas igrejas que estão na cidade é que, às vezes, eles se juntam com habitações, ou seja, não é, se um tempo eles eram isoladas naquelas praças, hoje em dia, ao longo do caminho, surgiram construções. No caso, ele pode ser construções em função de que de padre, bispo, pode ser também lugares onde moravam os seminaristas que estavam se formando na época. Mas tem várias igrejas, especialmente em cidade grande, tipo Roma. Roma é um exemplo, onde a igreja se confunde com a estrutura das moradias atuais. Hoje em dia também, muitas estruturas que foram construídas ao longo do tempo pela igreja se tornaram estruturas à disposição da comunidade para poder morar. Foram vendidas, às vezes, com ao longo do tempo, ou quem sabe o que aconteceu, mas tem muitas habitações hoje que dentro mesmo tem também elementos relacionados a antecedente estrutura religiosa pela qual ela tenha sido construída. Isso é uma coisa que na Itália se encontra, especialmente na cidade grande, como eu disse, com frequência. Aqui você sempre percebe o clássico românico com os mosaicos. Aí vamos um pouco agora, a gente começa um pouco a se aproximar mais da área sul da Itália. Aqui você terá as diferenças verdadeiras do norte ao sul. Essa aqui é uma das primeiras também igrejas. Elas
é construída com... tem sempre aquela forma de pilares, mas sempre com a parte da cobertura em madeiras, não é ainda a cobertura em alvenaria. E essas igrejas começam a ser muito mais, como eu posso dizer, pintadas no interior que não as outras do norte da Itália. O do norte da Itália, eles são menos pintados. Tem mais aspecto no exterior, que mostra escultura no exterior, mas dentro são menos. Não, aqui no sul começa já a aparecer uma diferença dentro das igrejas mesmo como pintura. Sempre pintura relacionada à história da cristianidade. Vemos também essa aqui, muito parecida com a outra. Outra grande e interessante igreja é a igreja de Amalfi. Amalfi é uma cidade perto de Nápoles, já estamos quase no sul da Itália. A característica dela também é muito parecida com a característica da igreja de Veneza. Amalfi também era na República Marineira que viajava pelo Mediterrâneo e tem muitas influências também da parte oriental da Europa, na arquitetura, não somente religiosa no caso, mas também na arquitetura da cidade mesmo. A igreja de Amalfi também é muito interessante. Vemos, por exemplo, o claustro como é feito. Se a gente pensa ao primeiro claustro que a gente viu aqui, já dá para perceber que parece quase um lugar que não é mais Itália, é mais a coisa mais oriental, assim, mais árabes. Isso faz parte, porque, como vocês dirão mais para frente, que ainda se encontra mais ainda esse aspecto, os árabes estiveram na Itália, especialmente na Sicília, passaram lá mais de 500 anos na Sicília. Assim, você vai perceber que culturalmente essa influência cultural aparece bem nítida também nas estruturas relacionadas às igrejas. Aqui também em uma das igrejas sempre perto de Nápoles, caso era velho, como criaram dentro de um púlpito onde o padre subiria para falar, trabalhado, muito rebuscado como, como materiais também. Dá para ver mosaicos assim aplicados na parede, coisa que não se encontra em outras igrejas. Aqui também esse cobertura sobre o altar parece uma pequena estrutura de uma igreja suportada por pilares muito trabalhada, ou seja, aqui também era um lugar que tinha possibilidade econômica naquela época. E tinha também o aspecto, sempre que eu vou repetindo ao longo, aspecto cultural, influências várias que se passava, não foi muitos lugares assim onde ficou por muito tempo a mesma influência cultural. Aqui se passaram espanhóis, passaram ao longo do tempo depois também o Império Romano da Alemanha influenciou bastante essa parte. A influência árabe também tem também aqui nesses lugares. Dá para ver como o românico ele é elaborado nesse caso. Você já começa a ter uma série de elementos diferenciados das outras igrejas. E aqui andando, muda tudo, praticamente a estrutura ela se torna quase uma coisa que não tem mais. Se a gente pensa que é uma igreja, a gente sabe porque sabe, mas que chega ali, que não entendendo no primeiro olhar, quase não parece uma igreja, mas é devido aos aspectos que eu conversei até então. Aqui ainda mais, dá para ver a construção em tijolos, quanto ela é diferente das igrejas românicas do norte e do centro da Itália também. Aqui, a coisa interessante, esta igreja é ao sul, mas ela remete muito às igrejas do norte. Por quê? Porque esse lugar da Itália, que é Bari, na Puglia, ele era um lugar que era ao longo do caminho, quando tinha as viagens, como se chama, para a Terra dita Terra Santa. As igrejas, quando foi aqui, começou a construção em 1087, mas depois foi desenvolvida ao longo do tempo. Sendo que se tratava de um lugar que os peregrinos passavam muito, ela foi construída com um aspecto mais próximo
as igrejas que se encontravam ao longo do caminho na área da Itália do Norte e de outras áreas europeias, das quais os fiéis estavam transitando. Ou seja, a comunidade que construiu essa igreja, a igreja da época, ela provavelmente se inspirou mais a construções conhecidas como sistema arquitetônico mais parecida com igrejas da área norte da Itália ou do restante da Europa. Tem elementos internos que são fantásticos, esculturas também feitas de forma bem interessante. Outra igreja, de uma forma bem particular, essa aqui que é sempre perto, na Puglia, perto de Bari também. Vemos aqui sempre naquela área, como a igreja parecida mais com a área do norte da Itália. Por isso que eu digo, é um ponto de referência pelos peregrinos, encontrava também as igrejas parecidas com as influências, aqui até fala mesmo hoje que a arquitetura que absorveu as influências da Lombardia, as influências também da área da Toscana, devido a esse aspecto social. A parte interior aqui depois tem vários elementos. Outro igreja interessante é sempre na área da Puglia, que aqui dentro da igreja tem ele chama de árvore da vida, tem no piso, tem representações infinitas, tem a começar dos signos zodiacais, tem até a história de Rei Artù, que a gente dá para ver dentro da igreja, ou seja, tem influência de cultura fora da Itália, que se passaram, e por causa do lugar onde ela se encontra, no caminho entre os peregrinos, ela recebeu essas influências culturais. O último lugar que eu vou mostrar para você é a Sicília. A Sicília, como eu disse, ela foi domínio dos árabes por muito tempo. A gente vai ver quanto esse domínio ele influenciou nas construções das igrejas românicas que vieram ao longo do tempo. Vemos aqui, por exemplo, que tem características muito orientais, as cúpulas quase que parecem coisas que não tem na Itália, em outras áreas, mas no interior ela é igreja mesmo, ela é construída com todas as características de uma igreja tradicional, com pinturas, com escultura, é muito utilizado ainda sistema de ornamental parecido com o bizantino, porque também a influência bizantina aqui foi muito relevante. E vemos essas formas de românico mesmo como ele se desenvolveu diferente das outras áreas. Aqui ainda dá para ver, parece quase uma forma geométrica, tem janelas fechadas, quase não tem um vitral para poder entrar uma luz. Isso é interessante como desenvolveu na Sicília o românico. Esse aqui é o famoso Palazzo dei Normanni, seria que esse aqui foi construído sucessivamente, ele é de uma base românica. Hoje essa estrutura é a sede do governo siciliano, mas ele foi dei Normanni porque, como vocês sabem, a área sul da Itália, Sicília especialmente, ela foi domínio normandos por bastante tempo, ou seja, ela teve a influência dos nórdicos por muito tempo, uma mistura entre arquitetura árabe, a ideia de arquitetura dos nórdicos. Estiveram os espanhóis também, que por um tempo dominaram essa parte. Teve uma proximidade também com aspecto da Itália Central. Tudo que nasceu se tornou esse potpourri, vamos dizer assim, de formas arquitetônicas. Olhe, por exemplo, esse palácio dentro, essa parte aqui lá do direito, ela é a igreja, e dentro ela é uma coisa fantástica. Que tem oportunidade também de visitar uma coisa, não pode passar nesse lugar sem entrar dentro dessa estrutura. Dá para ver como é rica, como é também trabalhada essa igreja dentro desse palácio. Temos aqui também
sempre dentro da igreja, como foi elaborada, como se conservou ao longo do tempo essa produção artística. Óbvio, teve restaurações e coisas, mas a estrutura original, quanto era rica de elementos. Mesmo aqui, outra vista da parte central. E aqui, praticamente, sempre na Sicília, mostrando na Sicília, na área um pouco mais longe do lugar mais rico, já catedrais, né, na catedrais, as igrejas já começam a diferenciar-se um pouco, perde um pouco aquele aspecto de, de riqueza, mas tem sempre elementos da arquitetura um pouco assim diferenciados. Não se perdeu, nem ao sul, o elemento interessante que são esse arco cego, que, se a gente vai olhar na grande parte das igrejas, é um elemento que permaneceu independentemente da mudança de perspectiva arquitetônica. Aqui também vamos ver como ela é lá de fora, muito interessante também essa igreja. E aí, sempre na Sicília, outras que parecem depois com uma e outra muito parecidas, para ver como também no interior eles são trabalhadas, elaboradas, colunas, era um lugar que na época tinha como posso dizer, um poder econômico suficientemente grande para se permitir a construção de determinadas estruturas. E as pinturas também, como elas são interessantíssimas, os mosaicos que se encontram ainda hoje, bem preservados. As igrejas, como você percebe, elas são totalmente recobertas de elementos visuais. Isso é uma coisa característica da igreja também do sul da Itália. Aqui o Duomo também com muitas características de uma área mais oriental. E termino essa parte também com a Sardenha, que é uma ilha distante mas também que tem uma influência românica também. Né? Eu coloquei só uma imagem, no caso é o Domo da capital, que é Cagliari, e você percebe aqui a mistura de elementos arquitetônicos e também a mistura do material, ou seja, aqui parece quase que foram utilizados materiais de recuperação, não, é porque provavelmente naquele lugar não tinha à disposição o mesmo tipo de produto e foi construindo, foi dado um aspecto também visual diferenciado, utilizando material diferente. Essa é uma característica interessante dessas igrejas. Pronto, assim agora vamos na parte que vai ser muito interessante, que fala um pouco de autores e de uma igreja em particular. Eu tenho que sair de novo para colocar o terceiro slide. Vou sair daqui e vou entrar com o terceiro módulo, que é esse aqui. Que já fez a coisa errada. Vou lançar agora o módulo 3. Vamos ver se ele vai aparecendo. Apresentação de slide. Pronto, parece sim, apareceu. Só que ele era já na parte final, aqui, haja paciência que eu vou no início. Aqui, estou me engano. Pronto. Como eu falei antes, durante a aula, a gente fala o que autores conhecidos não tinha. Mas, a um certo ponto, na área norte da Itália, começaram a aparecer, aliás, não é que começaram, se tem conhecimento de que foram os autores de determinadas obras. Por quê? Porque, a começar, por exemplo, desse Nicolaus, isso aqui um dos 3 livros que foram feitos para lembrar o autor. Ele teve uma brilhante ideia. Ele colocou o nome dele esculpido nas fachadas das igrejas, nas partes que ele trabalhava. Ele era um escultor, foi um dos escultores mais importantes do século XII,
considerado um dos primeiros, como eu disse, a assinar um corpo de obra. Por este motivo, se conseguiu reconhecer com exatidão os lugares onde ele trabalhou na Itália setentrional. Sua obra principais se encontra na cidade de Piacenza, que é na área norte, na planície da Padania, na Itália, Turim, que não é nem Turim, é perto de Turim, a Sacra de San Michele, depois vou mostrar a foto para vocês, Ferrara, sempre na área da Padania, e Verona, que é a cidade onde eu morava antes de me tornar brasileiro. Nicolau também tem uma igreja na Alemanha que tem a assinatura dele. Não se sabe se quanto ele trabalhou nessa igreja, mas também se sabe que ele não se limitou a trabalhar na área norte da Itália. Ele, além de ser conhecido como autor, ele mesmo, ele vinha de um antecedente que era um autor que também colocou uma assinatura, duas dele, mas não tanto quanto o Nicolaus. E também ele tinha uma equipe grande, ele não se limitava, não era ele só, ele já era como se fosse uma equipe, um grupo, uma estrutura, um empresário, uma pessoa que tinha a pessoa que trabalhava para ele. Ele até definido como se ele fosse, chamado também como se ele fosse um arquiteto, um engenheiro, porque parece que ele também tinha conhecimento de estrutural, não era somente um escultor, ele tinha capacidade também de construção, nesse caso. Vou mostrar para vocês algumas obras que ele construiu, que ele participou. Essa aqui é a Abadia de San Michele. Para quem conhece, essa igreja não foi a igreja utilizada para fazer as gravações do filme O Nome da Rosa, que vem do romance de Umberto Eco. Mas Umberto Eco se inspirou nessa igreja, que era perto da cidade que ele morava, para desenvolver o trabalho dele. Ou seja, ele queria, quando propuseram para ele o filme mesmo, além do livro, fazer as próprias gravações nessa igreja, mas não tinha condições, porque as estruturas que o cinema utiliza não tinha como implementá-la no lugar, porque esse lugar se encontra em uma montanha, quase a 1.000 metros de altura, na ponta lá em cima. As estradas que levam para ela são muito assim complexas. O que queria mostrar do autor, no caso, que você dá para perceber aqui como é a igreja bem de outro ponto de vista, a planície lá embaixo, quanto ela longe, mas tem uma característica dessa igreja que é famosa para essa característica mesmo, que se chama Portal do Zodíaco, ou seja, Nicolau construiu num portal, ele reproduziu praticamente símbolos zodiacais, que eles são praticamente na saída de uma determinada porta da igreja, como você vê, a estrutura muito grande, que ele leva por uma escada, que ao final da escada você tinha a possibilidade de observar as estrelas, o céu. Ou seja, ele representou esses elementos. Mostro aqui, por exemplo, algum desenho que ele colocou. Ele colocou, escrevendo do lado desse portal, que ele tinha o hábito de nomear, de escrever o que ele estava produzindo. Ele falou assim: vocês que sobem, ou por acaso descem, leiam os versos que Nicolaus escreveu. Depois tem outros elementos que ele escreveu, mas ele fala, dizendo assim: como é que vocês que vão observar o céu, você tem que entender o que você está vendo, porque o que eu desenhei na igreja, ele é o que você encontra observando os astros lá fora. E o significado que ele estava dando era um significado relacionado a religioso, aos aspectos religiosos que você encontra quando você observa o céu, praticamente. Essa é uma coisa que interessante, porque aqui se encontra a assinatura Nicolaus mesmo do lado dessa escultura que ele fez. Uma outra igreja dele é a Catedral de Piacenza,
norte da Itália. Dá para ver bem que a catedral de lá, de fora, não tem quase nada de esculpidos, mas dentro tem, no caso, aquela característica de igreja do norte, com colunas, com as pinturas das igrejas tradicionais. Outra igreja, como eu disse, é de Ferrara, sempre onde o Nicolaus atuou. Interessante porque parece quase três igrejas juntas, uma da outra, é um elemento que não se sabe quem foi o autor que projetou essa igreja, mas interessante porque tem três fachadas juntas uma da outra, mas o interior ele é um só. Outra igreja interessante com a qual Nicolaus trabalhou é a catedral, no caso de Verona, que Verona foi uma das cidades no qual o autor mais atuou. Aqui dá para ver também na estrutura aquele portal grande, com quase, são dois portais quase um acima do outro. O material utilizado pela igreja é uma pedra típica da cidade de Verona, que é uma pedra meia branca, meia cinza, é uma pedra vermelha, que se chama, em italiano, o vermelho é rosso, o nome dessa pedra é Rosso di Verona. Ainda hoje é utilizado nas construções civis como tipo de pedra ornamental. Acredito que não tem, que pouquíssimas moradias da cidade de Verona não tem dentro de casa algum elemento feito com esse tipo de material. É uma característica da cidade. Dá para ver quanto o interior, essa pedra, esse vermelho, praticamente, ele foi utilizado nas colunas. Aqui você percebe as colunas trabalhadas de uma forma muito interessante. Já se tem essas abóbodas feitas da aresta também, já a igreja, um tempo no início, ela tinha um telhado em madeira, mas com as reformas que foram feitas, foi colocados o telhado da aresta, que parece um pouco mais também parecido com o futuro gótico. Essa aqui é aquela famosa que eu falei da Alemanha. Tem aquela igreja lá que o Nicolaus trabalhou como autor, para dizer que ele tinha como eu posso dizer, ele era bem um autor que já estava conhecido, provavelmente, os textos que foram trabalhados, esse livro que eu mostrei para vocês, ele é um texto que, como eu posso dizer, vários autores trabalharam sobre o artista e falaram que ele era já conhecido, ele era ele mesmo, não era mais uma pessoa na dependência direta dos, vamos dizer assim, das autoridades eclesiásticas ou de alguma poderoso, mas ele trabalhava como autônomo, ele era chamado, contratava os serviços, e também se fala que ele mesmo dava assim, ideias de como esse processo poderia ter sido executado, esculturas e via discorrendo. E aqui vamos agora, como eu disse no início, na análise de uma estrutura para ver todos os elementos que a gente tinha visto ao longo do caminho, vamos vê-los dentro de uma estrutura de uma cidade. Óbvio, eu me orientei com aquilo que mais tenho conhecimento na cidade de Verona, aqui coloquei um mapa para vocês se, como eu posso dizer, entender onde Verona seria. Verona é o norte da Itália, bem perto da atual Alemanha. Como você pode ver, a distância com a Sicília são mais de 1.000 quilômetros. Aí, naquela época, quase não, a Sicília era colonizada pelos árabes, e Verona não, ela sempre foi parte quase no início do Império Romano e depois do Sagrado Império Romano Germânico. Também Verona tem essa característica. Sempre foi parte de uma estrutura importante. Também, quando ela se tornou uma comuna famosa, ela era parte, junto com Veneza, formava um ambiente bem interessante. Aí você vê aqui como era a cidade, no caso de Verona, no tempo, Verona Scaligera, quando eles têm uma família famosa que se chama de Scaligeros, que governaram por 200 anos. Ela é uma cidade, o centro aqui é a parte românica, tem um anfiteatro no centro da cidade, ainda hoje utilizado por
show, obra lírica, tem o famoso festival lírico mais famoso do mundo que acontece aqui na Arena de Verona. A cidade é bem interessante para ser visitada. Você verá na última aula, quando eu vou fazer aquele passeio virtual, como é interessante a cidade. A gente vai analisar aqui, no caso, a basílica principal, vamos dizer assim, da cidade de Verona. É conhecida como uma das igrejas românicas italianas, bem conservada também. Ela faz parte do homônimo complexo benedetino, e ela reconduz ao bispo de Verona, que é Zeno, que pelas narrativas ele foi martirizado em 380 depois de Cristo. É uma coisa interessante, não sei se eu já falei disso. Esse bispo Zeno, ele foi o primeiro bispo negro da cristianidade, negro. Não se sabe se era negro ou se era assim, não completamente, mas a origem dele era da Mauritânia. A Mauritânia, não que hoje conhecemos, mas a Mauritânia do tempo dos romanos, que era a parte da África, perto do Marrocos, a parte um pouco mais no sul. E se sabia que ele é originário daquela área. Essa é uma característica de Zeno muito conhecida. A igreja ela foi construída por Teodorico o Grande ao final do século V, onde tinha um cemitério no qual se pensa que o bispo Zeno tinha sido sepultado na primeira igreja original daquela área. Ela foi restaurada, essa igreja, no século X e ampliada ao final do século XI. Como eu disse, ela foi afetada por um terremoto que aconteceu em Verona em 1117, que praticamente zerou com a cidade quase. Mas a estrutura principal da igreja permaneceu em pé. Ela foi praticamente reconstruída, foi quando o Nicolò ele atuou praticamente, e se completou com a estrutura atual em 1398. Essa rosácea que você vê na frente, ela foi colocada praticamente ao final. Antes não tinha essa rosácea grande, era pequena, foi colocada ao final da construção da igreja. Como vocês podem ver, ela tem uma fachada rosácea grande, com vitrais também. Ou qual é uma das características dessa igreja? É que, aos lados do portal, tem representações. No caso, a gente vê um pouco depois mais de perto, são representações que narram, de um lado à esquerda, de fatos do Antigo Testamento e outros, e à direita tem Antigo Testamento e algo do Novo Testamento também. Esses aqui são os dois pontos focais que estão reproduzidos nas esculturas laterais. E dá para ver um pouco mais aqui, na parte da frente, para não se fala também depois da parte do portal mesmo, a parte superior do portal, no qual tem uma representação, depois a gente vê, do bispo Zeno no meio, e também tem uma representação visual do momento histórico da cidade. São representados cavalheiros, são representados soldados, cidadãos comuns. Isso é um aspecto bem interessante dessa fachada de entrada da igreja. Eu falei que do lado tem representações de aspectos do cristianismo. Eu vou me relacionar com o quê? Essas são as representações. Aqui tem, por exemplo, uma famosa, Adão e Eva, que estão comendo as maçãs. Aqui dá para ver bem claro. Mas o que é interessante também, que eu falei a semana passada de Laro Franco Júnior. Laro Franco Júnior escreveu um texto que se chama A Eva Barbada. A Eva Barbada, ele fala mesmo, toda a referência dele que fala da Eva Barbada são relacionadas à igreja de San Zeno. A Eva Barbada, porque aqui, se você nota, parece que a figura de Eva está com quase pelos, uma barba. Ali é difícil saber se foi reproduzida com barba ou se é um aspecto de uma
de um desgaste devido ao tempo. Fato é que um brasileiro, no caso Franco Júnior, tem uma proximidade com essa igreja muito grande, porque um livro famoso dele tem toda uma série de narrativa relacionada à igreja de San Zeno. E, além disso, como você pode ver, aqui se nota, se a gente olha, não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma parte que mostra quando Eva é tirada de Adão, e tem uma série de elementos interessantes. A parte embaixo, depois vou mostrar para você que não, é outra coisa ainda representada. E para relacionar ao românico, uma característica do norte da Itália, do românico também, e não só do norte da Itália, mas também da área germânica, é o portal revestido completamente de bronze. Aqui, San Zeno é famoso, o portal de San Zeno é famoso. Vou mostrar para vocês um, um livro. Quanto é grande esse livro aqui? Esse aqui é um livro que foi feito só para falar das imagens que se encontram representadas no portal. Ou seja, o portal de San Zeno, ele tem essa característica de elementos em bronze, onde tem a mesma narrativa que se encontra do lado que foi executada por Nicolaus, tem no portal a mesma apresentação. Além disso, tem a apresentação da história do bispo da cidade de Verona, aquela história que ele fez milagre, vários elementos são reproduzidos no portal. O portal é um pouco desgastado, porque imagine que tem quase 1000 anos, mas ele está lá ainda. Não se perdeu praticamente, se perdeu pouquíssimo desse elemento. Vê-lo em proximidade é muito, muito interessante. Aqui eu trouxe um dos elementos que estão no portal, que é a famosa cena da queda, quando Adão e Eva estão saindo do paraíso terrestre. Você nota quanto ainda a figura humana ela é reproduzida, o românico tem essa característica. Não se cuidava do aspecto, como eu posso defini-lo, da estética da representação do ser humano. Vou voltar um pouco. Se você vê como Eva e Adão são reproduzidos, não se tentou de mostrar uma Eva bonita, uma Eva como eu posso dizer, aspectos mais relacionados, até as proporções são desproporcionadas, não tem esse cuidado, porque o cuidado do românico, especialmente, era aquele de mostrar de forma visível aquilo que se encontrava escrito nas Sagradas Escrituras. Ou seja, o importante não era mostrar o elemento, a imagem bonita, linda, como aconteceu depois, em seguida, no Renascimento, no qual ali o aspecto mais assim estético começa a aparecer de forma bem interessante, para não falar depois que ainda lá se passou a mostrar elementos da cristianidade bonitos, figuras mudou essa necessidade. Mas vamos lá de novo no nosso portal. Aqui está mostrando mesmo isso também. Quem fez a escultura desse portal de bronze teve estava com essa visão, não precisava, a estética precisava mostrar a cena para ser entendida. Aqui embaixo, eu agora, seguindo para frente, o Nicolaus não se limitou a mostrar cenas bíblicas, porque ele trabalhava na época, a cidade não era somente elemento pertencente à igreja, pertencente à igreja, também tinha uma grande influência da família dos calígeros que mandava na cidade. O que ele produziu, por exemplo, na parte inferior dos elementos aos lados da igreja, ele reproduziu cenas referentes à história da cidade de Verona. Ele representou, por exemplo, no lado esquerdo, uma luta entre Teodorico durante a história da vida dele, guerreando,
E o lado direito também tem sempre elementos que fazem referência ao século IX de fatos que na cidade aconteceram, na cidade de Verona. E outra coisa interessante, por exemplo, essa cena aqui que mostra praticamente a história de Teodorico, que ao longo do tempo ele se tornou uma figura não muito querida pelos habitantes da cidade, e quando como posso dizer, o Nicolaus, além de mostrar Teodorico de um fato, mostrou Teodorico também em uma parte que não é muito, como eu posso definir-la, que não enaltece o autor. Ele fala que o rei, Bobo, no caso, pede um tributo infernal, ou seja, ele pede ajuda ao diabo, no caso, ao inferno. E ali lhe aparece um cavalo que o hostil demônio lhe enviou, ou seja, pela história, o demônio enviou um cavalo para Teodorico. E Teodorico sai nu da água e vai nos ínferos, dos quais nunca voltará. Ele fala falcão, cavalo, servos, cães de foram doados, todos os elementos que se encontram na representação. Tudo isso vem do inferno, porque ele está perseguindo um servo, mas o servo ele está indo no inferno. É o lado direito da imagem que o Nicolaus esculpiu, teria a representação do inferno. Esse aspecto é interessante porque até pouco tempo atrás essa história do inferno, ela permaneceu na cabeça das pessoas quase na atualidade na cidade de Verona. Se vocês conseguem ver embaixo desse animal, tem como pequenos buracos na pedra. Esses pequenos buracos aconteceram ao longo do tempo porque pessoas, as mães especialmente, para amedrontar os filhos, eles iam perto da pedra, esfregava a pedra com uma outra pedra. Essas pedras têm uma quantidade de enxofre muito alta dentro. Quando você esfrega essa pedra, eu fiz, eu vou dizer agora para vocês uma coisa que eu não deveria ter feito, mas para tirar a dúvida, eu fui lá também, escondido, esfreguei também na pedrinha, depois fui cheirando. Essa pedra, sabe aquele odor muito, muito ruim que o enxofre dá? Ele chamava que aquele era o cheiro do inferno. As mães mostrava para os passava a pedra e colocava o filho para cheirar, dizendo, olha o que vai acontecer se você não se comporta como se deve. Esse fato fez com que a estrutura foi danificada, e quando você se apresenta bem perto, você se percebe quanto esse aspecto foi explorado ao longo do tempo até hoje, que hoje é proibido, não pode mais, porque senão vai acabar com a, a obra de arte. Aqui vou mostrar para você ainda um pouco de como o Nicolaus, ou que trabalhou para ele, colocou na frente da igreja os dois leões, que tem todo um significado simbólico que eu não estou aqui agora a explicar para você. Você percebe a cor das pedras, aquele vermelho que se chamava de rosso de Verona, como elemento. Aqui que eu falei com vocês, aquela parte embaixo na parte alta do portal, que tem um santo lá, o santo do meio, que está no meio, o lado tem cavaleiros, tem pessoas da sociedade, é interessante. Você vê aqui embaixo também outros elementos, esse portal é riquíssimo de elementos. O meu TCC, que eu fiz, fala praticamente desses elementos, fala de simbolismo animal, dos animais que se encontra presente no portal. Aqui você percebe ainda mais a, a capacidade desse autor, de Nicolau, de representar, de trabalhar com a pedra. E aqui você vê no portal também, do lado superior, as esculturas, no caso, aqui você vê, são representados os meses do ano, ou seja, era outro costume que se tinha na construção das catedrais, das igrejas românicas, é colocar os meses do ano. No caso, aqui se encontra todos os meses do ano esculpidos. Cada mês representa algo relacionado à agricultura. Outra coisa interessante, como é que eu posso mostrar a alguém que período do ano eu estou representando? Eu mostro algo que naquela época era relacionado à agricultura. Não sei se aqui, por exemplo,
aqui, mais para frente vocês vão ver, tem aqui, por exemplo, quando se mata o porco, que acontecia em novembro e dezembro. Aqui tem, no mês de setembro, quando se colhe a uva, dá para ver a pessoa que colhe a uva. Isso é elementos interessantes. Aqui embaixo você já percebe que tem uma figura, ainda que não tem nada a ver com o mês, mas ela é, porque é visível quando você entra na igreja levantando a cabeça, você vê essas figuras no lado e também no outro. Vou mostrar para vocês aqui mais para frente, pronto. Esse aqui são figuras que você levantando a cabeça, entrando na igreja, percebe. Esse aqui é um dragão. O dragão, ele é um símbolo que pode ser relacionado a algo, ao maligno. E você entrando na igreja, você, no caso, fala que consegue interpretar esse tipo de, de representação visual no contexto, que você deixa para fora o maligno e vai encontrar algo que é relacionado à salvação. Outro elemento do outro lado que você encontra, esse aqui seria, pode ser um bode, mas a gente descobriu que esse aqui é o símbolo do Capricórnio. Capricórnio que Nicolò ele elaborou. Ele fez um Capricórnio só com duas patas. Ele fez depois um corpo como se fosse uma serpente. Ele é um Capricórnio porque na igreja que eu mostrei lá, onde tinha o portal do Zodíaco, ele representou lá um Capricórnio, escrevendo Capricórnio ao redor do símbolo, e foi lá que eu consegui entender que esse aspecto, essa figura que eu encontrei aqui na igreja de Verona, era um Capricórnio, porque é igual. Senão, eu não teria conseguido entender que esse animal representa esse objeto. É interessante quanto a escrita perto de uma obra, ela pode te ajudar a reconhecer, a dar um sentido também à mesma obra de arte. Vou terminar agora aqui mostrando sempre na igreja de Verona, você percebe quanto o vermelho e o branco estão presentes, aqui se nota bem claramente. Ainda hoje, essa igreja está sendo utilizada, ela é de vida, é uma igreja visitável, é muito, muito interessante também como igreja, o claustro com as colunas assim, que não são cegas, mas é só para delimitar a área do claustro. No claustro também, hoje em dia, se encontra túmulos, não é só aqui em Verona, em outras igrejas também, os túmulos são utilizados para elementos que famosos das igrejas, bispos, padres, assim, ou também tem túmulos que que foram utilizados para sepultar elementos da sociedade que tinham poder da sociedade civil que iam ser sepultados dentro nesses elementos. Tem vários, que eu só tirei uma foto, essa aqui é uma foto minha que eu tirei em 2018, parece, quando esteve lá em uma visita. Também esse aqui agora é outro elemento da igreja para mostrar como as colunas são trabalhadas nessa igreja. É por isso que eu digo que é um românico muito interessante. Olha que esse aspecto dessa escultura que foi executada ao redor de uma pintura, uma parede interna da igreja. Nesse caso, não foi o Nicolaus que trabalhou, porque ele era mais especializado em trabalhar em escultura de imagens religiosas, ou imagens que tinham sentido relacionado à religião, aos aspectos estruturais. Se sabe que ele participou como arquiteto, mas a construção não foi obra dele, foi obra não se sabe nem se essa parte aqui dentro ele já estava presente na estrutura ou não estava ainda. Não tenho esse conhecimento para passar para vocês. Aqui outra pintura que tem dentro da parede da igreja, como você percebe, tem tijolo também, porque também, como eu disse, a igreja foi afetada por um terremoto enorme e provavelmente na reconstrução foram utilizados materiais também que não eram originais utilizados no tempo. Aí eu termino aqui para mostrar que o românico não é somente igreja grande, igrejas em lugares assim conhecidos. Eu
gosto muito de andar de bicicleta. Quando vou para a Itália, eu quase me movimento com a mountain bike que eu tenho lá. Eu fui um dia visitar um castelo, isso aqui é um castelo medieval, uma ruína, mas pode ser visitado ainda. E quando fui no castelo, agora eu estou fotografando ele em vale, e eu percebi que no lado que eu estou agora aqui olhando o castelo, tinha, agora estou no castelo, tinha, eu coloquei aqui essa manchinha lá e descobri que lá tem uma igrejinha. Aí eu fui andando de bicicleta, uma ladeira daquele que, menos mal que eu estava condicionado naquela época, e eu descobri essa igrejinha aqui que não sabia, era até sinalizada. Essa aqui é uma, ele chama de chiesetta romanica. Chiesetta seria em português pequena igreja, do século XII. Uma pedra lá, é pedrinha lá, quase pedrinha, não tem grandes estruturas. Aí embaixo tem a minha bicicleta que eu ando lá. Mas para mostrar como era uma igreja quase original na época, em um lugar fora da cidade, mas que provavelmente tinha uma comunidade, alguma coisa perto dela, e foi implementada essa igreja. Tem uma, não tem nem uma rosácea, é quase um foro para iluminar a igreja. Tem duas pequenas janelas e uma porta de madeira, pronto, não tem mais nada. O restante ela está totalmente fechada, não tem janela, não tem outra coisa. Uma coisa interessante, que é o último slide que eu mostro para vocês, é que do lado de fora, uma parede ao lado aqui, vamos dizer assim, olhando a fachada ao lado direito, uma parede, ela tem ainda uma pinturas, tem pinturas externamente à igreja. Isso é um caso, tem vários na Itália do Norte nesse aspecto, mas eu não tinha encontrado ainda assim desconhecido como esse aqui. São desenhos, pinturas é, a fresco, vamos definir assim, que fala assim da vida de alguma pessoa. Não sei dizer para vocês quais são esses referimentos, mas o interessante é que eu descobri que esses elementos estavam embaixo, como vocês podem ver, de uma parte que foi rebocada para cima e provavelmente com o tempo caiu e ficou ali exposto a parte das pinturas originais que estava embaixo. Como dizer, românico, ele foi o elemento que naquela época de 200 anos na Itália, mais ou menos, dominou praticamente as estruturas, seja ela em cidades grandes, e seja elas em cidades, em lugares que quase são desconhecidos, porque eu descobri essa igreja já que não sabia mesmo que ela tivesse a existência. Eu termino aqui a minha representação, e vou complementando dizendo que românico, ele não é só igreja, obviamente, mas românico também, ele abrange várias coisas. Durante o período românico, teve a elaboração de textos, de iluminuras, de peças, como eu posso dizer, elementos, utensílios que remetem ao românico, mas não era hoje o dia para falar disso. Eu não falei propositadamente dos elementos assim, eh, tipo livros, porque eu vou retomar depois um pouco, quando eu vou falar dos bestiários nos próximos módulos, que eu vou um pouco falar sobre isso, de que vem do românico também. Eu termino a minha aqui, espero que não tenha sido muito cansativo na exposição, de ter resposta para vocês um pouco daquilo que seria o românico, no caso italiano, e estou aqui à disposição de vocês agora para atender perguntas, coisas. Se vocês podem perguntar pelo microfone, eu até agradeço, porque não consigo ver o chat aqui, está meio, como eu posso dizer, pequeno, não sei o que está acontecendo. Eu tenho que ver mais o próximo módulo, eu vou ver o que está acontecendo aqui com o meu chat. Vou ver se alguém tem coragem de me perguntar alguma coisa. Ou se eu falei tanto, que até é, cansei vocês. Vocês estão com o microfone abertos ou
estão com o microfone fechado. Acho que estão abertos. Vamos ver aqui se eu bloqueei alguma coisa, mas acho que eu deixei. Não, os microfones estão ativados. Pronto. É, eu vou. Eu não coloquei como eu posso dizer, a lista de presença, porque se todo mundo entrou utilizando a plataforma, vai aparecer lá as entradas de vocês. Eu vou utilizar essas entradas para registrar a presença de vocês nos certificados futuros, tá certo? Vocês estão me ouvindo bem nesse momento? Estão. Pronto. Obrigado, Thaís, pela sua elogio. Todo mundo está ouvindo. Ninguém tem uma pergunta? Eu estou aqui ansioso de responder para vocês. Se não tem, eu deixo um momentinho assim, eu vou, como eu posso dizer, fechar a minha exposição e a gente se vê a próxima, o próximo módulo, tá certo? Então, então tá bom assim. Vamos, finalmente, Sara Lopes levantou a mão. Pode falar, Sara. Qual é a sua Boa pergunta? noite, professor. Boa Boa noite, você está noite. me ouvindo? Estou ouvindo É, bem. professor, eu fiquei bem interessada naquela parte que o senhor falou que o conceito de igreja ela foi dada no século XIII, foi isso que o senhor Eu não falou? sei, não sei se conceito ou o nome mesmo foi utilizado naquela época. Eu tenho que retornar aquele texto lá para me confirmar diretamente, porque me veio na mente de escrever aquele pequeno texto hoje. Eu peguei um artigo que eu tinha aqui, eu fui colocando, o artigo não era nem em português, era em italiano, eu traduzi rápido assim. eh, mas eu posso lhe dar informações melhores quando vou retomar o texto para lhe confirmar isso. Mas o texto estava falando mesmo assim, que foram chamadas de igrejas, como dizer, é uma igreja a começar daquela época, entendeu? Isso que eu tenho conseguido ler. Não, pode ser que eu me confundi na leitura, mas eu vou tirar essa dúvida e depois vou até anotar o seu nome aqui e a próxima aula lhe dou uma resposta sobre isso, Sara, tá certo? Certo. Aí, professor, assim, eu acho que também as estruturas da igreja, eu estava observando, até na atualidade dá de perceber que elas têm muito resquício, assim, de Roma, daquela escultura gregoriana, essa. O senhor acha que essas estruturas têm a ver, assim, com a religião católica também? As estruturas gregas também podem ter alguns traços? O que o senhor acha? Hoje, é óbvio, a igreja desenvolveu a partir de Roma, na Itália. Como eu disse na aula passada, as estruturas, muitas, foram utilizadas, a estrutura romana, e ao longo do tempo foram reformadas, atualizadas, mas muitas vezes a mesma estrutura romana foram retomadas e construídas igrejas feita como os romanos utilizavam tempos as basílicas dele, que não eram as igrejas, mas um lugar, como eu disse outra vez, que tinha um outro sentido. Isso é característico porque a cultura ela não anda solta, o aspecto cultural ele recebe, acrescenta, modifica, mas ele vem sempre da algo que já existe. E a inspiração, às Uhum, vezes, a inspiração, ela vem de algo que a gente, óbvio, a gente não inventa nada no mundo, mas sempre tem algo que nos remete a algo que já tinha acontecido. Certo, sim, Sara? entendi. Essa Aí a estrutura. simbologia. Aí, mais uma dúvida, a simbologia, quer dizer, essas estruturas aí dessas igrejas que eu estava observando, né? Ela poderia ter alguma simbologia também? Tipo, a que o senhor falou que um era do mês de janeiro, que eu fiquei prestando atenção, para Hum. identificar os meses. Elas poderiam ter outro tipo de significado, as estruturas? Ali,
a parte dos meses, como o autor representou os meses, a inspiração dele era, como eu disse, em referimento às o que acontecia no campo. Por ter uma ideia do calendário, o campo ele era que ditava o tempo, era o calendário do tempo era muito trabalho no campo. Não sei onde o autor se inspirou mesmo para poder apresentar determinada figura. Tem figuras que, se a gente observa no detalhe, são figuras que podem ver de aspecto também como eu posso defini-lo, mais antigos. Ele poderia ter sido que o autor tivesse conhecimento de alguma coisa, de alguns elementos, que eu não sei, porque tem, ou não encontrei até então, para poder ter certeza sobre isso, mas seguramente tem elementos que podem ter uma relação com algo mais antigos, com algo que não é contemporâneo com o autor quando representou. Simbologia depois representativa assim de algo de antigo é ainda mais difícil, porque não se tem grande trabalho que fala sobre isso, não tem grande produção que possa dizer se na representação dos meses, que são, tem várias igrejas que têm isso, tem resquícios mais antigos de culturas mais antigas, ou elementos até dos romanos, não sei te dizer. Tá certo, Sara? Eu Ok, vejo obrigada. que Obrigada. Letícia também levantou a mão. Boa noite, Letícia, pode falar. Boa noite, professor, tudo bem? Eu Tudo. estava dando uma olhada nessas pinturas, tal. Elas poderiam ser chamadas de precursoras da pintura renascentista, porque algumas dessas imagens elas têm algumas semelhanças, digamos assim, de representar esse cotidiano, de representar figuras cristãs. Então, teria alguma ligação? Pode ser, porque, por exemplo, na fachada de San Zeno, quando o autor ele representou, além de representar as figuras referentes ao aspecto da religião cristã, que no arco superior da igreja, quando ele mostra o que estava acontecendo na cidade, já é uma possibilidade, como você apontou agora, que remete a algo que estava acontecendo na vida social. Ou seja, ele não se limitou a mostrar somente o aspecto religioso, mas ele colocou alguma coisa a mais para ele saiu daquela linha bem fechada que era até então mostrar somente figura religiosa, mas colocou como eu posso dizer, tem o príncipe da cidade representado a cavalo, tem elementos que não, isso, misturado com aspecto religioso interessante. Podemos definir-lo precursores, como eu disse com a Sara, tem sempre algo que aparece antes. Provavelmente isso poderia ter influenciado. Eu acredito que também os renascentistas não inventaram uma coisa de um dia para outro. Eles provavelmente desenvolveram algo, se destacando um pouco, com aquela, não vamos dizer secularização que aconteceu depois, mas quando a igreja começou a sociedade civil se destacar, não ser dependente totalmente do poder eclesiástico, aí os aspectos da vida civil estão começando a aparecer, e é um caminho longo, porque a gente viu hoje igrejas que entre uma e outra tem distância de 150 anos ou mais de tempo. Ou seja, a gente não pode pensar que a mesma pintura executada em 1050 seja a mesma que foi executada depois em 1180, 180 anos depois. Ou seja, imaginamos hoje corre tudo mais rápido, mas também o tempo, o desenvolvimento não parava. Como eu disse, a Idade Média não é estática, não é um tempo, como é todas as idades definidas tais, não ficam paradas no tempo. Tem sempre, os artistas são as pessoas, artistas ou que trabalhavam em reprodução de obras de artes, que mais percebe ou mais tem essa capacidade de
mostrar algo que o olho de uma pessoa comum não se entende, consegue desenvolver essas coisas assim, mais, vamos dizer, inovadoras, ou coisas que são assim mais próxima ao futuro, vamos dizer assim. Não sei se consegui responder a sua pergunta. Claro, conseguiu sim, obrigada. Tá bom, obrigado a vocês. Alguém mais que tem alguma curiosidade? Eu vejo aqui que a Rosalinda perguntou se não vai ter lista. Hoje não, porque vocês entraram todos pelo chat, pelo Eventbrace, e vai ficar registrado lá. Na verdade, a lista pode me dar um probleminha hoje, eu preferi não arriscar, eu vou utilizar somente o que passou presente aqui, que entrou diretamente. O Eventbrace me permite isso, ter lista de presença diretamente. Tá certo, Rosalina? Não se preocupe não, que vai dar tudo certo. Então, tá bom. Se não tem outras perguntas, eu posso somente que agradecer vocês por terem ficado aqui todo esse tempo me escutando. Espero de ter dado para vocês informações, esclarecido alguns pontos, ter dado a possibilidade de também vocês terem vontade de procurar algo a mais, porque, óbvio, eu não mostrei para vocês outros livros que tenho aqui. Uma coisa que eu esqueci. Quem se interessa de românico, tem um livrezinho aqui, bem pequenininho, que é de um autor português. Ele é em português, ele se chama Saber Ver a Arte Românica. É um tal de Germán Ramalho, a Martin Fontes, de 92. Se alguém quer tirar o nome aqui, ou pode mandar um e-mail para mim, ou alguma coisa que eu passo para vocês também, informações mais profundas. É interessante porque esse livrezinho é bem esclarecedor, é pontual, ele conta a história do românico, é uma coisa bem interessante. Vejo que aqui já tem alguém que publicou aqui, muito bem. Eu não sabia se tem, que tinha esse livro à disposição. Eu comprei o livrezinho, me lembro ainda em 2015, 2016, quando estava trabalhando com o TCC, e foi muito de ajuda porque ele deu informações para poder procurar em outro material. Eu tinha só material italiano, eu estava tentando ver se tinha algo em português, e eu encontrei, eu me utilizei muito dele, porque é bem básico, mas é bem utilizável como caminho, como um guia quase para procurar algo a mais. Tá bom, então. Eu vou fechar aqui, vou terminar a gravação. De novo, agradeço, muito obrigado para todos e até a próxima semana. Se alguém tem perguntas, pode me contatar durante a semana sem problemas. Então, boa noite e até o dia 22, com a nossa próxima aula, que será dedicada ao gótico italiano. Vamos ver lá como desenvolver esse novo mundo. Então, boa noite para todos. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Até a próxima.